meu aluno, estamos aqui tratando de um assunto de grande relevância. Professora, é relevante ou não? Meu aluno, eu falei grande exatamente para chamar a sua atenção. É muito importante. Estamos agora no quadrado da fonologia. Você sabe que a nossa gramática ela é dividida em 3 capítulos imperativos: fonologia, morfologia e sintaxe. Você observou? Fonologia é a primeira parte. É nela que nós estudamos os sons, as letras, a aula já dada. Lá nós já estudamos o que nós entendemos por fonema, o que entendemos por letra, sílaba, ditongo, tritongo. Tudo isto muito importante, sim, porque se hoje você escreve bem, é porque a base de fonema e letra foi uma base qualificada. Mas é dentro do capítulo de fonologia também que surge um tema comentadíssimo hoje em dia. A acentuação gráfica, pois houve mudança. Em 2009, assinamos um novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Acordo esse extensivo a todas as nações que trazem a língua portuguesa como língua oficial. Se você estudou acentuação gráfica antes de 2009, eu tenho certeza que sim, por isso você está assistindo a minha aula e entendendo o que eu estou falando, você já é uma pessoa com idade para isto, você tem de ressignificar valores. Isso quer dizer o quê, Cláudia? Houve mudança, mudança séria. Hoje, algumas palavras que você sempre acentuou não mais poderão ser acentuadas. Hoje, algumas palavras que você utilizava o hífen na composição, hoje não mais poderão apresentar o hífen. Muito bem, meu aluno, o novo acordo ortográfico, quando assinado, ele promoveu mudanças radicais. Isso quer dizer que em determinada data, quero dizer, janeiro de 2016, acabou. Nós seremos obrigados a obedecer ao regulamento e ele será 1. Você não poderá acentuar a palavra ideia achando que haverá tolerância. A tolerância vai ter acabado. Beleza? Então vamos conhecer um pouquinho sobre acentuação gráfica e o novo acordo ortográfico. Mas claro, meu aluno só vai saber reconhecer o que mudou se ele souber a regra antiga. Professora, a palavra ideia perdeu o acento? Sim, meu aluno. Mas, professora, eu nunca acentuei ideia. E por que não? Eu não sabia. Você está vendo? Se você não domina a regra agora, a que está em plano agora, como vai saber se houve mudança ou não? Então, o nosso papel é começar do zero. A aula que agora eu vou começar é para você que quer, de fato, dominar a acentuação gráfica para a sua vida. Então, eu vou fingir que você veio de um outro planeta. Você não mora no planeta Terra, não é brasileiro. Então, o que fazer para um extraterreno aprender acentuação gráfica na língua portuguesa? Primeiro, ele tem de ter na veia a vontade de aprender língua portuguesa. Legal? Então, com o estalar de dedos, esse é T, fala português. Ele quer aprender agora é acentuar a palavra em português. Então, vamos nós. Tudo começa como, Cláudia? Acentuação gráfica trata da correta colocação de sinais gráficos nas palavras. As regras de acentuação visam sistematizar a leitura dos vocábulos da língua. Assim sendo, baseia-se, no geral, na posição da sílaba tônica. Mas, meu aluno, você sabe reconhecer uma sílaba tônica? Porque se existir acento, esse só poderá ficar na sílaba tônica. Ele recai sobre a sílaba tônica. Não existe na língua portuguesa acento
sobre sílaba átona. Professora, e o que é uma sílaba átona? Já sei, a dúvida já começou, né? Diferença entre sílaba tônica e sílaba átona. Uma vez já entendido que só haverá acento na sílaba tônica, meu aluno, sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra, aquela que se prolonga quando você pronuncia marcando. Exemplo, cadeira. Você observou? Cadeira. A sílaba que eu prolonguei, ela é tônica. E o K, que eu não prolonguei, é átona. Cadeira. E o Rá, que eu não prolonguei, é átona também. Uma palavra na língua portuguesa pode apresentar várias sílabas átonas, mas só pode apresentar uma sílaba tônica. Registrou? Professora, não existe na língua portuguesa palavra com mais de uma sílaba tônica? Não, não há. Nós teremos sempre uma tônica para várias átonas, nunca o contrário. E é exatamente essa tônica que poderá receber acento. Não é garantia de acento. A sílaba tônica é o motivo da nossa aula. Por exemplo, a palavra cadeira apresentou sílaba tônica, mas não é acentuada. Por que não é acentuada? Porque existem regras proibitivas de acento gráfico. Existe sílaba tônica, mas não existe acento por essa aula. O tema da nossa aula hoje é acentuação gráfica. Quando nós brasileiros podemos acentuar? Cadeira não será acentuada porque ela é um paroxítona terminado em A oral. É para lá que nós vamos. Você daqui a pouquinho ouvirá regras. Regras essas que você deverá memorizar. Mas vamos devagar. Por enquanto, o desafio é entender sílaba tônica. Sinais diacríticos. Você já ouviu falar em sinais diacríticos? Eu tenho certeza que você usa. Usa o sinal diacrítico. Como? Olha lá. Os sinais diacríticos, também chamados de notações lexicais, servem para indicar dentre outros aspectos, a pronúncia correta das palavras. Vamos um por um. Acento agudo. Responda-me. Você, brasileiro, usa ou não usa o acento agudo? Pois bem, saiba que, tecnicamente falando, o acento agudo é um acento diacrítico. O meu nome, Cláudia, possui um acento diacrítico, porque Cláudia possui o acento agudo. Ficou claro? Viu como não é difícil? Vá que na sua prova a banca fale diacrítico no lugar de agudo. Você não vai errar. Acento agudo marca a posição da sílaba tônica e o timbre aberto. O acento agudo, ele, quando aparece na palavra, ele aparece para denunciar a sílaba tônica. Só que além de denunciar a sílaba tônica, ele ajuda na pronúncia da palavra, pois acento agudo impõe timbre aberto. Cláudio, o que é um timbre aberto? Preste atenção no exemplo. O exemplo convence. Existe a palavra você. Você. Se você lembra de como escrever o vocábulo você, você lembra que ele possui um acento, diferente do agudo. Ele possui o acento circunflexo. Preste atenção, o antigo chapeuzinho aprendido lá no primário marca a posição da sílaba tônica e o timbre fechado. Os dois marcam posição de sílaba tônica. Este ponto é em comum. Mas repare que o agudo denuncia timbre aberto, ao passo que o circunflexo denuncia timbre fechado. Fica fácil quando você escuta Cláudia e quando você escuta você. Eu não falo Cláudia, como eu não falo você.
É, meu aluno, o timbre aberto, olha, você vai à festa? Não, você está falando errado. Por quê? Porque você está abrindo o timbre dessa letra E e não pode. A pronúncia correta é você, se. Ué, o timbre é fechado? É. Como eu vou saber? Olha o circunflexo. Você entendeu? O circunflexo serve para denunciar timbre fechado. Quando você lê uma palavra com circunflexo, você não abre o timbre da vogal. Mas o agudo tem por função abrir o som da vogal. Eu falo fé, não falo fê. Eu tenho fé em você. Eu não posso falar que eu tenho fé em você, mas eu devo falar que você será aprovado. Não deverei falar você será aprovado. Ficou claro isso? Então, o acento agudo e o acento circunflexo são acentos diacríticos a serviço da boa pronúncia. O agudo, tônica, timbre aberto. O circunflexo, tônica, timbre fechado. Mas não para por aí não, meu aluno. Existe mais um acento diacrítico, o acento grave. E você não poderá confundir acento grave com acento agudo. Primeiro porque eles vão em direções diferentes, por favor. Existem alunos espertos que na hora de uma redação vale quase tudo pelo 10. E na dúvida se a letra apresentará o acento grave ou não, sabe o que alguns fazem? Coloque o sinal em pé. Meu aluno, esse sinal nunca em pé. Ou ele vai numa direção, ou ele vai para outra. E olha, eu já sei que quando o sinal aparece em pé, é o meu aluno tentando driblar o sistema. É 0 na boa. Legal? Então, o acento grave, ele não marca a sílaba tônica. A função didática do acento grave não é anunciar a sílaba tônica da palavra, pois essa função essa função didática é entregue ao acento agudo e ao acento circunflexo. O acento grave, ele denuncia fusão, que é um fenômeno chamado crase. Crase é o fenômeno da fusão entre fonemas vocálicos idênticos. Então, olha a direção. Cheguei à Praia do Forte. Aquele acento grave que você observa bem, que vai na direção oposta do acento da palavra Cláudia. O da Cláudia é acento agudo. O A, que antecede praia, é acento grave. E aquele acento grave, ele denuncia que a fusão da preposição a exigida pelo verbo chegar, porque quem chega, chega a algum lugar, com o artigo feminino, definido, singular, do substantivo praia, que aparece determinado. Não é uma praia qualquer, é a praia do Forte. Meu aluno, reinando a paz, tudo transparente, estamos juntos. Esse capítulo de fonética é muito importante. Esse assunto dentro do capítulo maior, fonologia, é muito relevante. A acentuação gráfica passa agora a ser preferência do professor que elabora questões para o concurso público, exatamente porque esse capítulo sofreu mudança com o novo acordo ortográfico. E nós precisamos cobrar a acentuação nos concursos para forçar o brasileiro a decorar a nova legislação. A melhor forma de você capacitar o Brasil a escrever melhor, pensar melhor e falar melhor, pode acreditar, é concurso público, porque você estuda mesmo. Você estuda por você estar motivado a transformar a sua vida em um porto seguro. Por esse motivo, nós que trabalhamos com concurso público não perdemos oportunidade. O que há de novo hoje na língua portuguesa, o que há de novo para o brasileiro aprender? Novo acordo ortográfico. Então, foco total nessa matéria, porque o Brasil precisa escrever bem. E olha como a acentuação gráfica é importante. Muito bem. Esses três, então, o agudo, o circunflexo e o grave,
são acentos gráficos. Cuidado com a nomenclatura. Gráficos. Os demais sinais são gráficos. Os demais são sinais gráficos. Como, professora? Olha só. Tio marca a nasalização. Nasalização que só pode acontecer nas vogais A e O. Como é que é, professora? Isso, meu aluno. Preste atenção. Existem 3 sinais? Não, existem 3 acentos. O problema está em você não confundir nomenclatura, porque a questão de prova vai se apegar a essas palavras. Preste atenção no recado dado para você. Acentos gráficos e sinais gráficos. Nós, brasileiros, sabemos que acentos só existem 3. Estão sabendo agora? Ok, brasileiros. Existem 3 acentos. Agudo, circunflexo e grave. Mas sinais gráficos existem mais. O tio é famosíssimo. O tio, ele serve para marcar nasalização. E como feito, marcador de nasalização, ele só poderá aparecer sobre a vogal A, sobre a vogal O. Professora, na língua portuguesa, não existe tio sobre a vogal I? Não. Não existe tio sobre a vogal E? Nunca. Não existe tio sobre a vogal U? Jamais. Só 2 vogais receberam o presente do tio sobre elas, o A e o O. Muito bem, amanhã farão uma festa no salão, mas não para por aí. Você sabia que a cedilha também é um sinal gráfico? A cedilha indica que o C tem som de 2 S's. Sempre que o brasileiro usa cedilha, aquele rabinho que se coloca sob a letra C, o brasileiro está comunicando: atenção, esse C não tem som de C. Atenção, esse C não tem som de K, como em casa. Esse C tem som de 2 S's, como em caça, sa. Eu grafo com C cedilha, mas eu pronuncio o som de 2 S's. A nossa língua portuguesa, ela possui uma estrutura fonética de dar inveja ao mundo. Não é à toa que hoje o mundo quer aprender língua portuguesa. A nossa língua portuguesa já é a 4ª mais falada no planeta. E vai chegar a ser, ela chegará a ser a número 1. Muito bem, meu aluno, então, exemplos, Cláudia. A doação implica reação de emoção. Você observou? Em momento algum, eu emiti para o C com cedilha o som de K, muito menos o som de C, de CD. Ficou claro? Terminou, professora? Não. Apóstrofe. Apóstrofe também é sinal gráfico. Nada de falar errada essa palavra. É apóstrofo. Legal? Há pessoas que complicam, falando até o mais difícil. Apóstrofo indica a supressão de uma vogal. É a vírgula na contramão, meu aluno. Preste atenção. Comprei uma caixa, ignore aquele S, é caixa no singular. Comprei uma caixa d'água hoje. D'água, porque é exatamente assim a pronúncia mais recorrente. É certo falar de água, professora? Certíssimo. Comprei uma caixa de água hoje. Mas, meu aluno, a recorrência é para essa caixa d'água. E aí você é obrigado a usar o apóstrofo, que na oralidade não dá para descobrir, mas na escrita ele é fundamental. E como você está vendo, é um sinal. Um sinal o quê? Fonético? Um sinal gráfico, ok? Beleza? Não é sinal fonético, porque sinal fonético não se vê, se escuta. Fonema é a menor
unidade sonora distintiva da fala. A, E, B, T, M, esses sons são fonemas. Mas agora eu estou vendo, é um sinal. E se está redigido na superfície textual, é um sinal gráfico. Reinando a paz, você entendeu que existem acentos gráficos e existem sinais gráficos, mas que todos estão a serviço da boa pronúncia e da boa escritura? Então, brasileiro, no planeta, quem tem de mandar bem nesse idioma é você. Você tem de ser um exemplo para o mundo de domínio da nossa língua portuguesa. Ela pertence a nós. Então, nós temos de falar e escrever língua portuguesa melhor que qualquer estrangeiro. E olha, há estrangeiro falando melhor o português que alguns brasileiros. Há estrangeiros escrevendo melhor o português que alguns brasileiros. Isso é derrota, hein? Principalmente para a professora de português. Fique atento na missão. Muito bem, o que mais preciso aprender, professora? Que o trema também é sinal gráfico. O trema não é acento gráfico. Ok, é verdade. O novo acordo ortográfico da língua portuguesa, assinado em 2009, matou o trema. Quando eu falo matar, eu estou personificando trema. Personificação é figura de linguagem. Haverá uma aula sobre isso, ok? Mas o novo acordo acabou com o trema na língua portuguesa. Meu coração chega a doer, brasileiro. Dói. Porque quando eliminam assuntos da língua portuguesa, eu fico preocupada. Mas, enfim, houve um motivo para isto, né? Trema marca a semivocalização do U nos grupos guegui, quequi. Na nova ortografia, só é usado em palavras estrangeiras. Deixe-me esclarecer isto. Professora, o trema com o novo acordo ortográfico acabou ou não acabou? Acabou. Língua portuguesa não mais trema palavras. Mas convenhamos, existem palavras estrangeiras que usam o trema. Se essas palavras estrangeiras chegam ao Brasil, quem é você para retirar o trema de uma palavra de um outro idioma? É poder demais, meu aluno. Não retire o trema das palavras estrangeiras. Foi a língua portuguesa que acabou com o trema a partir de agora. Hoje, nós ainda tremamos, mas por um critério de tolerância. Janeiro de 2016, se você tremar, se você escrever frequência com trema, isso já será erro e não mais uma inadequação. Ficou claro isso? Beleza? E o trema só existe sobre a letra U. Sobre a letra U, para denunciar que ela é semivocálica. Ela não é nem forte, nem fraca, mas tem de ser pronunciada, ok? Linguiça, aguenta, quinquênio, mulher e mulheriano. Opa, Cláudia, eu estou vendo palavras sem trema e palavras tremadas. Motivo? As palavras sem trema são palavras da língua portuguesa. E as palavras tremadas são palavras estrangeiras. Nada muda para as palavras da outra ou de outras línguas. Ficou claro isso, meu aluno? Beleza? Muito bem. O hífen, essa realidade merece muito carinho, muita atenção. Haverá uma aula isolada só para o hífen. Realidade muito questionada. Você sabia que há brasileiros que até hoje não sabem usar o hífen? Assistiram a aulas sobre o hífen, mas as aulas foram tão confusas, tão contrárias à regra da lógica, que os brasileiros, ao terminar essas aulas, decidiram: vai ser na sorte.
Se cair questão de hífen no concurso público, eu vou chutar. Ok, meu aluno, mas a partir de agora você não mais precisará chutar. O novo acordo ortográfico facilitou muito a nossa vida. Você vai ficar muito satisfeito com a aula de hífen, que no passado parecia conhecimento intangível. Agora você fica feliz porque a aula vai acontecer, você vai compreender e você vai usar o hífen com a segurança. A segurança de um brasileiro que usa o hífen, mas sabe fundamentar. Cláudia, essa palavra possui hífen por causa disso, disso, disso e disso. Outrora, você hifava, colocava o hífen, mas não sabia o motivo. No máximo, eu decorei. Eu acho que eu vi o hífen nessa palavra em algum livro. Agora não, ok? Os conflitos que existiam entre os gramáticos agora foram amenizados. Ok, para que serve o hífen, professora? Marca a união de dois vocábulos, e a ênclise, a mesóclise e a separação de sílabas. Você sabe perfeitamente que quando se separa as sílabas de uma palavra, é o hífen que nós usamos. Caneta. Meu aluno, é o hífen que está aí presente, marcando a parada, marcando a pausa. Existem colocações pronominais, um capítulo lá da sintaxe, e existem 3 classificações: próclise, ênclise e mesóclise. Próclise é quando o pronome oblíquo átono aparece antes do verbo. E aí, meu aluno, nada de hífen. Não existe hífen com a colocação pronominal proclítica. Mas tende a haver hífen com a colocação pronominal enclítica, aquela que o pronome oblíquo átono aparece depois do verbo. Escreva-me, fale-me. Então, quando o pronome está depois do verbo, esse hífen é obrigatório se a condição for enclítica. Mesoclítica, nem se fala. Na mesóclise, não um, mas 2 hífens obrigatórios. Falar-te-ei sobre isso amanhã. Falar-te-ei, professora, o pronome te está no meio do verbo. Falarei, futuro, que é interrompido para a entrada de um poa, de um pronome oblíquo átono. Então, falar, hífen, te, hífen, ei, falar-te-ei. Resumindo, meu aluno, o hífen serve para comunicar separação silábica, serve para comunicar 2 colocações pronominais, mas a nova reforma ortográfica teve um olhar especial para o hífen na função de união. Você sabia que o hífen transforma 2, 3, quiçá mais palavras em uma só? Pense, é exatamente isso que acontece. Nós pegamos várias palavras, ao usar o hífen, transformamos em uma só. Legal? Nós veremos isso daqui a pouquinho. Água de colônia, hiperrealidade, vê-lo, dar-te-ei, vaidade. Olhe para o primeiro vocábulo. Água de colônia não são 3 palavras independentes, não. É uma só, porque é uma água com perfume. Então, eu não mais penso na palavra água isolada, nem na colônia isolada. Eu transformo 3 em um só. Hiperrealidade. Realidade é uma coisa, hiper é outra. Quando eu uso o hífen, eu transformo esse vocábulo em um só. Vê-lo é colocação enclítica. Dar-te-ei é colocação mesoclítica do pronome oblíquo átono. E o último demonstra a separação silábica. Vaidade. Quantas sílabas constitui essa palavra? 4. Então, essa palavra, contando sílabas, ela é classificada como polissilábica. Todas as palavras na língua portuguesa constituídas por mais de 3 sílabas,
elas são polissílabas. Uma sílaba só, monossilábica, monossílaba. 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílaba. Passou de 3, polissilábica. Isso quer dizer que se passar de 3, independente da quantidade de sílabas, todas serão polissilábicas. Paralelepípedo. Ufa, quantas sílabas! Mas continua sendo polissilábica, assim como vai dar de. Reinando a paz. Legal, meu aluno? O que nós estamos fazendo? Base. Estamos fazendo a base para a aula de acentuação. Não adianta eu derramar sobre você regras de acentuação gráfica sem primeiro capacitá-lo na sílaba tônica, nos tipos de sinais, nos tipos de acentos, porque senão sempre ficará faltando algo. E nós não estamos aqui para fazermos nada pela metade. Considerações importantes. Acento prosódico ou tônico. Cláudio, o que é isto? Você vive, você faz, você pronuncia. Acento prosódico é diferente de acento gráfico. O primeiro marca tonicidade, a força com que se pronuncia uma sílaba tônica. Portanto, está ligado à pronúncia, à fala. É o mesmo que sílaba tônica. O segundo só pertence à escrita. Importante, enquanto a maioria das palavras da língua possui acento tônico, apenas algumas apresentam acento gráfico. Ficou claro isso? Acento tônico é aquele que denuncia a sílaba tônica, a sílaba forte. Mas o acento gráfico é aquele que denuncia a sílaba tônica, a sílaba forte. Professora, não é a mesma coisa? Mais ou menos, porque o acento gráfico você enxerga. Logo você, ao olhar para a palavra lâmpada, você já observando o acento, na hora você vai falar, Cláudio, lã, que é a sílaba tônica. Mas o acento tônico nem sempre vem acentuado. E aí, como descobrir o acento tônico? Só há um caminho, sabendo pronunciar a palavra. Pois se você não souber pronunciar a palavra, se você não conhecer a prosódia correta dessa palavra, você vai errar. E isso cai muito em prova. Ainda há brasileiros que não sabem qual é a pronúncia correta. É gratuito ou gratuito? Meu aluno, sabe por quê? Não dominou a prosódia. Não sabe onde está a tônica. Gratuito, nunca. Se fosse gratuito, essa palavra teria acento. É hiato. Gratuito. Devemos acentuar todos os hiatos formados pela letra I e letra U, quando essas aparecem sozinhas ou seguidas de S, não tendo na sílaba seguinte o início NH. Calma, Cláudia, essa regra será trabalhada? Muito. Mas eu precisava mostrar para você que a pronúncia correta é gratuito. Gratuito é um ditongo, meu aluno. Outras dúvidas existem. Ruim ou ruim? Xerox ou xerox? Protótipo ou prototio? São várias as palavras. Por esse motivo, é muito importante você entender o que é acento prosódico, acento tônico e compreender que nem toda sílaba tônica apresentará o acento gráfico. Por isso, existem regras. Regras obrigatórias, regras proibitivas e regras facultativas. Sem drama, vamos estudá-las no nosso tempo. Vale dizer que cada vocábulo só pode receber apenas um acento gráfico. Não confunda a língua portuguesa com um outro idioma. Na nossa língua portuguesa, só um acento gráfico. E olha que já dá trabalho. Um acento gráfico que marca a posição da sílaba tônica. No entanto, bons dicionários como Perber grafam a palavra priberam
grafam a palavra démodé, origem francesa, com 2 acentos gráficos. Isso é possível, Cláudia, meu aluno? É uma atipicidade. Você percebeu o comentário? Origem francesa. Lá no francês pode, mas no português não. Legal? Em órfão, o tio não é considerado acento gráfico. Não foi à toa que eu fiz a diferença de acento gráfico para sinal gráfico. Não vá cair em pegadinha de bancas. Órfão é vocábulo que apresenta 2 acentos gráficos? Não. Existe um acento gráfico, o agudo, e um sinal gráfico, que é o tio, que é a maior representação de nasalização do nosso idioma. Existem alguns sinais de nasalização. Quais são eles? Tio, M, N. Muito bem? Em órfão, o tio não é considerado acento gráfico, mas tão somente marca de nasalização. Portanto, só há um acento gráfico mesmo em Tupã. Coincidentemente, o sinal tio está na sílaba tônica, mas seu papel é apenas nasalizar a vogal, porque nesse momento não poderá haver 2 diacríticos na vogal A. Eu não posso colocar sobre o A o tio e o acento agudo. Ficou claro? Eu tenho de escolher. E aí eu escolho a nasalização. Ficou claro? Muito bem. Muita informação causa desinformação se não for administrada. Vamos pausar a aula, vamos dar uma pausa. Você, comprometido que está, fará a revisão, apontamentos, verificará o que foi dito e não foi entendido. Ou foi dito, mas merece uma atenção triplicada. Estarei aqui esperando por você para continuarmos essa caminhada rumo à boa acentuação consoante o novo acordo ortográfico da nossa língua portuguesa. Até daqui a pouco, meu aluno.